Descomplicando o E-Gestor AB, aula 4, subtema Construindo painéis. Sim, é possível construir painéis no E-Gestor AB. Por quê? O portal E-Gestor AB do Ministério da Saúde é um dos painéis que geram informações em linha e coluna, não somente por município. E dentro dos municípios também é possível organizar suas informações desta maneira. E aí, quando a gente precisa organizar dados para olhar um cenário em um formato de uma foto, mas reunindo informações de diversos municípios, de diversas equipes, regiões de saúde, diversos estados, a melhor forma é a construção de um painel. Se isso está sendo estranho para você, pense em forma de tabela, pense em forma de matriz que você vai me entender. Esse vídeo ele vai ser super objetivo e bem mão na massa. Então fique comigo até o final, engaja. Meu nome é Jamerson Ferreira, também estou aqui no Instagram, na conta @jamerson_j e aqui no YouTube na conta Descomplicando a Saúde Coletiva, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai trazer para vocês. Quando a gente pensa em painel, né? Tem gente que pensa logo nas estratégias mais complexas de painel. Ah, vai ter gráfico, vai ter cores, vai ser algo em movimento, vai ser em forma de BI, que é a Business Intelligence, ou seja, em uma mesma tela eu vou ter diferentes dados, conjuntos de gráficos. Não necessariamente eu preciso ter tudo isso. Um painel, imagine um quadro negro, por exemplo, um quadro de aula, onde um professor comece a listar o nome dos alunos e, ao lado dos nomes, coloque a nota das disciplinas. Isso é um painel das notas de uma turma ou mais turmas. Se a gente for pensar na saúde, por exemplo, eu vou querer um painel dos indicadores do programa Previne Brasil por equipe. Eu vou querer analisar a adesão do incentivo de atividade física por município em um determinado estado. Olha só quantas possibilidades da gente criar painel. Dessa forma, com a visão mais tranquila, a gente não precisa pensar em painéis somente para monitorar recurso. Dá para fazer muito mais. Dá para analisar a quantidade de equipes, cobertura, produções, percentuais de cadastro, por exemplo, total de cadastro versus a expectativa de cadastro por equipe, e a gente vai ter o percentual de cadastro. E aí eu vou analisar a base cadastral de um determinado município. Quando eu começo a falar com os municípios que a gente consegue se ver em uma planilha ou em uma matriz, quando eu começo a falar com os estados que é legal ter painéis estaduais para agilizar a leitura, é necessário que a gente saiba o seguinte: quanto menos variável, melhor. Ou seja, eu posso relacionar um dado e outro com o passar do tempo, são 3 variáveis. Ou eu posso relacionar duas unidades e aí criar uma visão do todo. Então essas são possibilidades e que deixam os painéis mais didáticos. Eu posso relacionar adesões, eu posso analisar financiamento? Claro que eu posso. Eu posso analisar o lado oposto, eu posso analisar o percentual de bloqueios ou de equipes não pagas. Então essas possibilidades, equipes com suspensões parciais em análise de um estado, de um país, eu consigo fazer isso dentro do E-Gestor. Mas entenda, não transforme o seu painel num painel, por exemplo, de um piloto, né? De uma aeronave, que ali tem zilhões de botões que só um profissional ultra treinado consegue fazer uma leitura individual de cada um daqueles resultados e ainda olhar rapidamente e entender tudo. O painel ele também precisa ser didático. Você não vai estar do lado de todas as pessoas para quem você vai apresentá-lo. Então, um painel, por exemplo, que a gente já viu, um painel de análise de municípios com mais de 30 colunas. É cansativo, você tende a não utilizá-lo, porque ele precisa ser atualizado, e se você tem um trabalho enorme desse jeito, ele tende a cair em desuso por falta de atualização. Tá bom? Então, uma das coisas que a gente tem que lembrar para vocês, não precisa ser só de recurso, tá? Dá para avançar nisso. Então, quais são os painéis que a gente pode propor para vocês? A primeira coisa é vamos experimentar.
tá bom? Primeiro pense naquilo que é interessante para você. Depois pense quais são os dados que você vai relacionar no e-gestor. Porque basta que a gente construa uma simples tabela para que o seu painel comece a ser construído. Muitas vezes a gente precisa ter acesso, primeiro, a entender qual é a necessidade, qual é o objetivo. Isso é o início de um bom painel. Caso contrário, você pode ter uma chuva de informações e não vai atender a demanda. Tá? Então, primeiramente, é necessário responder essas duas perguntas. O que é que vocês querem em um painel? Eu quero analisar o percentual de cobertura da saúde bucal no estado do Mato Grosso. Então, o que é que você vai analisar? As equipes modalidade 1, equipes modalidade 2 e as equipes com carga horária diferenciada de acordo com os municípios. E onde é que vai ser o meu teto? O meu teto vai ser o número de equipe de saúde da família. Então, a cada equipe de saúde da família eu posso ter uma modalidade 1 ou uma modalidade 2 ou duas equipes modalidade 20 horas, carga horária diferenciada para a saúde bucal. Então, eu tenho que entender o que é que eu tenho que entregar, o que é que eu quero entregar, para depois entender quais são as informações que vão estar no meu painel. Terceiro, onde essas informações estão. Por exemplo, se eu quiser um dado, eu quero montar um painel de CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Se eu for no e-gestor, eu não vou encontrar, porque essa informação não está lá. Eu vou ter que ir para o CENES. E detalhe, eu vou ter que ir para o CENES antigo, porque o novo não me entrega essa informação de uma forma que eu possa construir uma tabela. O CENES novo, ele me entrega uma pesquisa ou por profissional, ou por estabelecimento, ou por município, mas não me permite essa visão em forma de linhas e colunas de uma visão maior. Então, isso que você está entendendo é que você vai primeiro se perguntar qual é o painel, qual é a necessidade, quais são as variáveis, onde elas estão, para daí você poder construí-las. Esse vídeo, primeiro, é para você organizar seu pensamento. O vídeo que vai ser postado depois vai ser toda a parte prática dessa aula aqui. Então, primeiro pense, qual é o painel que interessa a você? Eu vou analisar a variação de remuneração baseada na captação ponderada. Eu vou analisar o percentual de possível perda de recurso em janeiro, quando aplicarem a população IBGE em contraposição à expectativa da população IBGE para 2021 no fator, no campo, incentivo financeiro com base em critério populacional. Coisa linda. Entende? Então, quanto mais objetivo for a construção do painel, menos variáveis você vai precisar, porque você vai entregar a informação de uma forma didática, onde o leitor, quem vai consumir, vai poder entender o seguinte: isso aqui eu cresci, isso aqui eu aumentei, isso aqui é risco. E detalhe, se o seu dado ele não for de fácil compreensão, gere legendas, destaque por cores, coloque em uma fonte visível. Lembre-se, nada de colocar um leigo para pilotar um avião. É a mesma coisa de entregar uma tabela cheia de variáveis para uma pessoa que não vai entendê-las. Não é útil a construção de um painel desse jeito. Qual é a minha sugestão e exercício para o próximo vídeo? Acesse o e-gestor AB, vá em relatórios públicos e primeiro pense no seu painel, para depois você verificar quais botões de acesso você vai acessar. E se eles estiverem no relatório de financiamento, lá você vai encontrar estrutura, financiamento e alguns resultados, não todos. Nesse momento, eu não vou querer limitar a sua ideia de painel. Primeiro pense no painel, para depois você pensar quais são os dados, a fonte dos dados, como é que eu posso relacionar, como é que eu posso apresentar. E detalhe, lembre-se sempre, quem é o público que vai consumir essa informação. Se ela não for didática, vai ser muito trabalho para pouco resultado. E isso não é legal. Bom, diante disso, primeira coisa, eu mudei a estratégia para esse vídeo porque primeiro eu quero ver você pensar, tá bom? E no vídeo seguinte, a gente vai meter a mão na massa. Então, muito obrigado. A gente se encontra aqui na aula 5 para a gente ter exemplos de construção de painel, tá? Até logo, um forte abraço. Muito obrigado por você ter chegado até aqui.
Clica, compartilha, comenta, fortaleça aqui o nosso canal. A gente se encontra aqui no próximo vídeo, na aula 5, já com exemplo da construção de painéis.